Este mês de janeiro começamos a falar sobre a temática de Cristo em nós, respondendo à pergunta da obra de John Stott, por que sou cristão? John Stott é o autor, teólogo, pastor anglicano, já falecido, que mais os leigos presbiterianos leem. Cristo em nós. E a dinâmica do desenvolvimento dessa série é o Cristo que nos persegue. Reverendo Tássio pregou domingo passado. Hoje, por graça, misericórdia e dependência total de Deus e do seu Santo Espírito, espero pregar o Cristo que morreu por nós. No terceiro domingo, o Cristo que é suficiente. E finalizando o mês, o Cristo que diz quem somos. E o que nós vimos na semana passada, sintetizando a mensagem do reverendo Tássio: reconheça que somente Cristo pode saciar os anseios do seu coração. O escritor Eclesiastes afirma que o Senhor colocou no nosso coração, na nossa alma, o anelo pela eternidade. Então reconheça que somente Cristo pode saciar os anseios do seu coração e se renda ao amor que te persegue. Às vezes nos nossos testemunhos, hoje já não tem tanto isso. Eu sou da geração que a gente dava muito testemunho quando moço, E sempre aqueles testemunhos poéticos da centralidade da pessoa nessa escolha, nessa decisão. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, E o Tássio compartilhou conosco que nada disso acontece. Nós vamos fugindo, o quanto a gente pode de Deus. Daí quando a gente não consegue mais resistir, a gente se entrega. Essa é a experiência de C.S. Lewis, inclusive. Quando ele disse que ele cansou, ele era um ateu convicto, quando ele se cansa de fugir de Deus, ele se entrega ao amor de Cristo. Então, reconheça que somente Cristo pode saciar os anseios do seu coração e se renda ao amor que te persegue. Hoje o nosso desafio e o nosso propósito, o nosso objetivo e a nossa vontade é falarmos sobre o Cristo que morreu por nós. O texto que eu quero usar, 3 versículos apenas, Romanos capítulo 5, eu lerei os versículos 6, 7 e 8. Os irmãos que têm suas Bíblias, hoje não está projetado. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Eu lerei a tradução Almeida, revista e atualizada. Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 8. Toda a atenção, meus irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Dependemos do Senhor, necessitamos do Senhor. A tarefa para a qual o Senhor chama o pregador é uma tarefa maior do que as suas forças, maior do que as suas competências, maior
que os seus parcos talentos. A glória da pregação, Senhor, depende tão somente da mediação santa do Teu Santo Espírito. É em fragilidade, em fraqueza, em temor e tremor, que nos colocamos diante do altar do Senhor, pedindo: fala, Senhor, fale aos nossos corações. Usa a Tua palavra, Senhor, para trazer mensagem dos céus ao nosso coração. Não temos condições de fazer isso, Senhor, se o Senhor não agir. Não temos condições de realizar essa tarefa se o Senhor mesmo não falar ao nosso coração. Não temos condições, Senhor. Contemplamos a glória do Senhor, a beleza da Tua santidade, o Teu amor que excede a toda compreensão, e não temos como nos aguentar diante disso, Senhor. É demais para nós. Por isso pedimos: sustenta-nos, Senhor. Olhe para este pobre presbítero, Senhor. Tem misericórdia da sua vida e o use para falar daquilo que o apóstolo Paulo afirmou ser as insondáveis riquezas de Cristo, o conselho de Deus. Faz isso, Senhor. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não podemos pensar na morte de Cristo se não pensarmos na cruz do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, contemplando o Evangelho bendito, os desafios, as provações, as dificuldades, vocês se recordam que ele afirmava que ele carregava no corpo as marcas do testemunho da pregação do Evangelho. E Paulo afirma que se ele fosse se gloriar em alguma coisa, ele se gloriaria na cruz. Então a centralidade da mensagem do Evangelho, a centralidade da mensagem da igreja do Senhor Jesus, é a cruz. A morte do Senhor na cruz do Calvário. E todas as vezes, meus irmãos, quando nós pensamos e refletimos sobre isso, o nosso coração tem que ser, e a nossa mente tem que ser invadidos por essa realidade. Aquela cruz era sua, era minha e era nossa. E às vezes, romanticamente, temos a nossa mente como que tomada pelas maravilhas da tecnologia de Hollywood. Olhamos para a cena de uma maneira romântica. Não é, meus irmãos. Mel Gibson não foi capaz de transmitir todo o sofrimento e a feiura daquele momento. Ele foi incapaz. Foi muito pior do que aquilo. Então, quando nos aproximamos desta temática, desse texto, desta mensagem, o nosso coração, o sentimento é de temor e tremor. Qualquer pessoa, nos afirma John Stott, que investigue o cristianismo pela primeira vez, ficará impressionado pelo destaque extraordinário que os seguidores de Cristo dão a sua morte. No caso de todos os grandes líderes espirituais, a morte deles é lamentada como o fator determinante do fim de suas vidas, das suas carreiras, dos seus ministérios. Com Jesus, Stott afirma, é o contrário. Seu ensino e exemplo foram, na verdade, incomparáveis, mas desde o princípio, seus seguidores enfatizaram sua morte. Ao estudarmos, ao lermos os evangelhos, o que nós notamos de maneira bem clara e de maneira bem objetiva? O grande tema da mensagem do Senhor Jesus foi a sua morte.
O grande tema da narrativa dos evangelhos foi a sua morte. Sua morte e morte de cruz. Lucas reserva 1/4 do seu evangelho para narrar os eventos relativos à morte de Cristo. Marcos e Mateus, mais ainda, 1/3 do evangelho deles é reservado para os eventos relativos à morte de Cristo. E o evangelho de João reserva quase metade do seu conteúdo para tratar deste tema da morte de Cristo. Temos uma certa inadequação com esse tema, meus irmãos. Não gostamos muito da morte. E isso, mais uma vez, revela o nosso desconhecimento de Deus. O que é a morte para nós que somos do Senhor? O que é a morte? O que é a morte? O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele venceu a morte. Reverendo Valdomiro nos ensina, que foi o primeiro pastor dessa igreja, de maneira muito, muito poética, quando ele nos ensina que o Senhor Jesus caminhou solitariamente pelo vale da sombra da morte, para que nós pudéssemos caminhar com Ele. Essa é a certeza do nosso coração. Então, portanto, meus irmãos, o tema da morte de Jesus foi central em seu ministério e foi central nas narrativas dos evangelhos. Agora, a pergunta que fazemos, e precisamos respondê-la nesta noite, com certeza, é por que Cristo precisou morrer e morrer na cruz? Por que o nosso Redentor precisou vir a este mundo e morrer, e uma morte tão horrorosa, tão horrenda, tão terrível? Por que Jesus precisou morrer? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, texto que nós iremos estudar, no capítulo 5, ele faz uma afirmação gloriosa, meus irmãos. Porque o amor de Deus, Romanos 5:5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas como esse amor de Deus é derramado? E o versículo 6 vai nos explicar isso. Martin Lloyd Jones, expondo esta porção das Escrituras, ele afirma que o versículo 6 é um dos mais grandiosos versículos da palavra de Deus. O versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Lloyd Jones afirma que é um dos mais grandiosos versículos da palavra de Deus. E por quê? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, está ensinando, está pregando, está compartilhando o glorioso Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao afirmar no versículo 6 essa verdade, ele está olhando, ele está lendo, ele está tomado pela verdade de João 3,16. E é o olhar nesse Deus amoroso que o apóstolo Paulo está expondo nessa mensagem. Olha o paradoxo, meus irmãos. Apresenta a morte de Cristo, a sua morte na cruz, mas ao fazer isso, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Qual é a dinâmica? Qual é a forma? Qual é o método que o Senhor utiliza? A morte do seu Filho. Versículo 6. Porque Cristo,
quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Os ímpios, meus irmãos, nós, antes do Senhor resgatar as nossas vidas. E dois princípios muito, muito importantes, nós podemos retirar desse versículo 6 e que causam muita confusão no seio da igreja. Quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos fracos, pelos ímpios. O que aprendemos, meus irmãos? Um princípio muito importante: a total impossibilidade do homem de buscar a Deus. A total impossibilidade do homem buscar a Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, os profetas afirmam que toda a alma que pecar, esta morrerá. A consequência do pecado é a morte. O apóstolo Paulo é mais enfático nesse tema, em Romanos 6, 23, quando ele afirma o quê? O salário do pecado é a morte. O efeito, meus irmãos, do primeiro pecado foi a total ruptura do homem com Deus. Eu sei que há muitos falsos ensinos, desde os primórdios da igreja, que afirmavam que a queda não havia produzido essa ruptura total, que ainda havia no homem, nele, a capacidade, por sua vontade, de buscar a Deus. Não, meus irmãos, quando nós ainda éramos fracos, a total impossibilidade do homem de buscar a Deus. E na história da igreja, grandes homens trataram dessa questão. Santo Agostinho produz uma obra maravilhosa, o livre-arbítrio, rebatendo a heresia do pelagianismo, que falava dessa neutralidade do homem e da sua capacidade de buscar a Deus. Quando vemos os escritos de João Calvino nas suas Institutas, no seu primeiro livro, acho que é o capítulo 2, se não me falha a memória, quando Calvino trata da questão do livre-arbítrio, e ele afirma a incapacidade do homem, a ruptura total, dependência total de Deus. Nada depende de nós nesse processo. Tudo é do Senhor. Então, vivemos em dias que existem ainda esse falso ensino, onde coloca o homem como o agente dessa ação. Falso ensino, meus irmãos, a total impossibilidade do homem. E a segunda questão aqui, muito importante também, é que toda a dinâmica da redenção, e portanto, da totalidade da nossa vida, das nossas vidas, estão sob o controle de Deus. Olhe o que diz o texto: a seu tempo. Quando Cristo morreu, quando Cristo foi crucificado, Paulo fala, ele morreu a seu tempo. Toda a dinâmica da redenção, portanto, a totalidade das nossas vidas, meus irmãos, estão sob o controle de Deus. E temos muita dificuldade de entender isso. Temos muita dificuldade. Não depende de nós, meus irmãos. Não depende de nós. Depende do Senhor. E é em qual tempo? No tempo dele. Como falhamos nisso, meus irmãos? Como falhamos nisso? Como temos dificuldade de entender o tempo de Deus? Às vezes oramos pela salvação de alguém e temos pressa. Achamos que o Senhor se demora, que o Senhor se atrasa. Diz o texto aqui, a seu tempo. A seu
tempo. Às vezes olhamos para a volta de Cristo e pensamos assim: não vai acontecer, não para agora. A seu tempo. A seu tempo. Então, a dinâmica da redenção, a dinâmica da salvação, a totalidade das nossas vidas estão sob o controle de Deus. Presbítero, o quê? Tudo. O quê? Tudo. Qual área da nossa vida que não está incluída? Nenhuma. A seu tempo. Então, a total impossibilidade do homem e que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. A dinâmica é dele. Em teologia fala-se a expressão, a economia é dele. Traduzindo, é do jeito dele. Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando também algo muito importante. Que a sensação que temos é que o nosso Deus, ele é passivo em todo esse processo. Uma ênfase na segunda pessoa da Trindade, no Senhor Jesus. E não. O apóstolo Paulo está nos admoestando, nos exortando, nos ensinando, para que nós tenhamos um entendimento correto, que toda a ação vem de Deus, tudo vem de Deus, o Senhor controlando todas as coisas, o Senhor em amor, nos amando, Então, o apóstolo Paulo tem isso em sua mente, mostrar o amor de Deus, revelar o amor de Deus para as nossas vidas. E nós aprendemos na nossa escola dominical que nós temos uma facilidade muito grande de intelectualmente entendermos as coisas, mas não vivenciarmos. O amor de Deus é algo vivencial, é algo prático, é algo objetivo, é algo real. Por isso a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu então para revelar o amor de Deus, mas Cristo também morreu para expiar os nossos pecados. Fiquem tranquilos, eu vou explicar, calma. Mas Deus prova o seu próprio, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse conceito, essa doutrina da expiação, significa o seguinte: necessidade de pagamento pelos nossos pecados. Necessidade de pagamento. Então a expiação é um olhar do Senhor para os nossos pecados. Vamos ler a Bíblia? Vê se a gente acha aqui. Separei um texto para nós. Isaías 69 nos diz assim, o profeta nos ajudando a entender esse ponto da expiação. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. A mão do Senhor, diz o profeta, não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas por que o Senhor está agindo assim então? Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque vossas mãos, diz o profeta, estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua
profere maldade. Mas o versículo 2: as vossas iniquidades, o vosso pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Esse é o propósito da obra expiatória de Cristo. A ruptura, o pecado fazendo separação entre nós e o nosso Deus. Então a obra expiatória de Cristo tem esse efeito de pagar os nossos pecados. Não é porque nós somos legais, não é porque nós somos moralmente aceitáveis, não é porque nós somos bons, é porque Cristo morreu, e a obra expiatória dele caminha nessa direção, de perdoar os nossos pecados. Porque há duas questões aqui, meus irmãos, e eu sei que é um tema um pouco difícil, eu sei, mas por favor me ajudem. Como eu disse, havia a questão da justiça, porque o salário do pecado é a morte. Por outro lado, o amor de Deus, que excede a todo o entendimento. A justiça que precisava ser satisfeita e o amor de Deus que precisava ser manifestado. Como resolver essa questão? Qual é o método de Deus? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, meus irmãos, o próprio Deus, em Cristo, recebeu o julgamento que nós merecíamos. Isso é expiação. A fim de nos dar o perdão que não merecíamos. Prestem atenção. Quando Jesus morreu na cruz, o próprio Deus, em Cristo, recebeu o julgamento que nós merecíamos, a fim de nos dar o perdão que nós não merecíamos. Isso é expiação. Na cruz, meus irmãos, o amor e a justiça de Deus foram reconciliados. O Cristo que morreu por nós. Por que Cristo precisou morrer por nós? Porque na cruz a justiça de Deus e o amor de Deus foram reconciliados. Um texto lindo demais. O apóstolo Paulo, além de pastor, missionário, teólogo, ele era poeta, né? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então na cruz, meus irmãos, na cruz maldita, a justiça de Deus é satisfeita e o amor de Deus é manifestado. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Expiação de pecados, a justiça e o amor de Deus satisfeitos. Mas existe uma outra doutrina gloriosa desse texto, meus irmãos. Somos uma pequena igreja presbiteriana, somos calvinistas, somos reformados, pregamos as Sagradas Escrituras, as antigas doutrinas da palavra de Deus. E olha uma antiga doutrina gloriosa que salta do texto aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não houve só perdão de pecados, expiação, propiciação. Cada palavrão, né? A culpa não é minha, não é minha. Culpem os primeiros pais da igreja que entenderam isso, leram lá o Antigo Testamento, converse com eles. Pegue aqueles livros de 2000 anos e briguem com eles, não com o pobre do presbítero. Os efeitos da propiciação. Por um lado, perdão de pecados. Por outro lado, a propiciação.
Nada mais. Os efeitos da propiciação, diz Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temos novamente, meus irmãos, éramos inimigos de Deus, separados de Deus, à parte de Deus, distantes dele, mortos em nossos pecados e delitos. E a consequência bendita da propiciação qual é? Temos novamente o favor de Deus para nossas vidas. Somos filhos e filhas sob os cuidados de Deus. Irmãos queridos, estávamos à nossa própria sorte. Vocês têm consciência disso? A própria sorte. Vivendo sob o tacão opressor do diabo, do mundo, da carne. Mas a expiação trouxe perdão. E a propiciação, o favor de Deus. Nós não estamos mais desamparados. Nós não estamos mais à nossa própria sorte. Não dependemos mais do nosso suor. Em paz nos deitamos, podemos confessar agora a obra da propiciação em nossas vidas. Em paz nos deitamos e confiante nos levantamos, porque Tu és o nosso Deus. Nós temos o favor de Deus. Nós estamos sob os cuidados de Deus. Um Deus que nos ama. Um Deus que cuida de nós. Cuida das nossas vidas nos detalhes. Um Deus que está preparando para nós novo céu e nova terra. Não estamos mais, meus irmãos, à nossa própria sorte. Cristo morreu pela expiação, justiça e amor resolvido. Mas existe mais. Existe novidade de vida. Existe vida nova. Existe vida cheia. Existe vida cheia do Espírito Santo. Não sou mais eu quem vive, diz o apóstolo Paulo. São os efeitos desta gloriosa doutrina da propiciação. Então saímos hoje daqui com 2 palavrões resolvidos: expiação e propiciação. Quando vocês lerem o Antigo Testamento já está tranquilo. Falem para o pastor que o presbítero explicou direitinho, por favor. Finalizando, meus irmãos, é tanta coisa para a gente levar para casa, né? Para a gente acordar amanhã e falar assim: eu sei que o dia vai ser difícil, mas eu tenho o favor de Deus. Eu sei que nosso país vive um tempo de crise, mas eu sou um filho amado de Deus, eu tenho o favor de Deus. Eu tenho o favor de Deus. Eu sei que eu sei que vamos envelhecendo. Brinquei essa semana no Facebook, né, que quem tem 40 anos e não acorda com dor é porque morreu. Porque eu acordo com dor nas costas, dor de cabeça, dor. Mas amanhã, a certeza que estamos sob os cuidados benditos de Deus. Termino, meus irmãos, mais uma vez citando esse santo homem, John Stott. O Cristo crucificado é o Deus por mim. O Cristo crucificado é o Deus por mim. Ele colocou de lado a sua imunidade para sentir dor. Irmãos, não romantizem. O Senhor Jesus sofreu como homem. A agonia da morte, a dor da cruz. Ele entrou em nosso mundo de carne, sangue, lágrimas e mortes. Ele sofreu por mim e sofreu por você, morrendo em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser perdoados. Expiação. Nossos sofrimentos tornam-se mais suportáveis à luz do Cristo crucificado. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas lutas, o tempo do fim. Eu sempre aconselho os jovens: vivam a plenitude da vida que o Senhor tem para vocês. Porque, diz o escritor sagrado, porque haverá dias
dos quais dirás, não tenho neles alegria alguma. Mas mesmo nesse tempo, o nosso olhar é pelo Cristo crucificado. A graça do Senhor nos salvando, a graça do Senhor nos sustentando durante toda a nossa vida. E no nosso último ato nesse mundo, a graça de Deus nos conduzindo ao Pai.